Boa tarde, turma. Vamos dar início hoje a um novo capítulo, um novo assunto, certo? O capítulo 7, dessa vez na página 106, tá? Sobre a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo, certo? Aqui nós começamos a ver uma linha temporal. Vimos a Primeira Guerra Mundial, certo? Esse período. Depois vimos a Revolução Russa, que ocorreu durante e depois da Primeira Guerra Mundial. E vamos ver agora o fascismo, a Grande Depressão, fascismo e o nazismo, que é tipo a introdução para a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Essa trajetória. Certo? Hoje nós vamos entender um pouquinho de cada coisa. Tá certo? Vamos começar. Hoje na parte 1. Nós vamos pular então aí para a página 107. No tópico A Grande Depressão, os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial prestigiados e enriquecidos. Ponto. Por que, professor? Prestigiados porque a guerra acabou após a entrada dos Estados Unidos na guerra. E enriquecidos por quê? Porque os Estados Unidos que financiavam a guerra. Porque guerra não se faz sem dinheiro e sem armas. Certo? Então o que os Estados Unidos fez? Ficou só de boa lá enquanto houve a guerra, só mandando dinheiro, ó, só emprestando dinheiro. Pega dinheiro. Certo? E pega arma também. Certo? Mas isso lhe trouxe uma maior grandeza, certo? Enriqueceu muito, ultrapassando até o poder da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra estava em guerra. E aí que você sabe, né? O país não sai da guerra feliz. A Inglaterra saiu muito abalado, ó, se lascou. E os Estados Unidos viu lá emprestando dinheiro, armas, vendendo, blá, comida, mandando soldados, só enriquecendo. Esses são os dois pontos que a gente deve entender. Beleza. Então vamos lá. Prestigiados porque ajudaram a vencer a guerra, como eu falei. Enriquecidos porque forneceram armas e alimentos em vários países europeus. Foi o que eu acabei de falar. Nos anos de 1920, os Estados Unidos tinham se tornado a maior economia do mundo, como eu falei, ultrapassando a Inglaterra. Viviam uma espécie de prosperidade e otimismo. Essa prosperidade vinha acompanhada de uma febre de investimentos, aonde na bolsa de valores de Nova York. Beleza? Professor, o que é bolsa de valores? Vocês podem ver aqui nesse pontinho aqui, ó, bolsa de valores, local onde são negociados determinados papéis de empresas e do governo. Os papéis do governo são chamados de títulos e os das empresas de ações. É o que a gente vê no jornal. A bolsa de valores caiu, a bolsa de valores aumentou, o dólar caiu, essas coisas. Tá? Então vamos continuar aqui. As pessoas compravam ações, certo? Esperando algumas semanas e então as vendiam por um grande lucro. Ou seja, hoje chegava lá, comprava uma ação da empresa por US$ 100. Quando passavam as 3 semanas, essa ação já estava valendo US$ 500, ou seja, R$ 400 de lucro. Tava muito bom, tava muito próspero, tava, a coisa lá nos Estados Unidos estava só na maionese, só lá de boa, entendeu? As pessoas só ganhando dinheiro lá, vendendo e comprando ação, certo? Como eu falei aqui, ó, quem aplicou US$ 100 em março de 1928, as ações da General Electric, empresa de eletrônicos, em setembro do ano seguinte vendeu por US$ 300, certo? Atraindo pelo lucro fácil, tá? Empresários aumentavam artificialmente os preços das ações de suas empresas na bolsa, isto é, especulavam. Preste atenção nisso, certo? Aumentava artificialmente, ou seja, especulavam que aquela bolsa, aquele título, aquela ação valia tanto, tá bom? Foi então que vem a queda da bolsa, porque nem tudo são flores, gente. Se tudo fosse fácil, não teria graça. Vamos ser sinceros, vamos lá entender então. Com as altas constantes, no fim dos anos de 1920, os preços das ações já não correspondiam à situação real das empresas. Até que, em um dado momento, uma grande empresa inglesa faliu e provocando a desconfiança dos investidores. Em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, muitos correram para vender suas ações e descobriram que não haviam compradores para elas. Os preços das ações começaram a despencar.
o que levou ao crash, ou quebra, da Bolsa de Valores de Nova York na semana seguinte. Iniciou-se assim então a Grande Depressão. Ou seja, vamos entender aqui, ó. Antes, todo mundo chegava lá, comprava uma açãozinha aqui e tal, vamos enriquecer, bababá, e vendia. Lucrava, tranquilo. Só que as empresas começaram a crescer o olho e começaram a especular. Não, minha empresa agora vale tanto isso. Entendeu? Não, minha empresa, gente, lucrou aqui, ó, tá vendo? Ó, só melhorou. Não é mais 100 dólares não, agora são 200 dólares, são 300 dólares. Se quiser comprar. Então, essa especulação começou a crescer. Só que as empresas já não correspondiam aqui, ó, já não correspondiam à situação real. Ou seja, ela dizia que valia 100 dólares, mas na verdade não chegava nem a isso. Entendeu? Não estava mais valendo isso. E quando viu que a empresa faliu lá na Inglaterra, as pessoas disseram, opa, cara, isso vai dar merda. Eu vou tirar minha ação agora, eu vou vender. Ou vou me livrar aqui e vou investir em outra coisa. Aí, pensando eles que ia vender facilmente como estavam vendendo, eu pelo menos ia lucrar um pouco, o que aconteceu? Chegou lá, não tinha ninguém para comprar. Todo mundo com ação, todo mundo endividado lá, certo? Jogou o dinheiro fora praticamente. E a bolsa de valores, ó, pau, pau, quebrou em dois, certo? Então foi aí que deu início então uma grande depressão, ou a queda da bolsa de valores de Nova York. Se caso cair no vestibular, queda da bolsa de Nova York, é a mesma coisa então de dizer que era a grande depressão de 1929. Tá beleza? Então, pulando aí para a página 108, nós veremos então as razões da Grande Depressão. Certo? Com a queda da Bolsa de Valores, milhares de indústrias faliram, outras diminuíram a produção e despediram trabalhadores. Ocorreu então uma explosão de desemprego nas cidades. No campo, os agricultores começaram a perder suas terras por não ter como pagar as dívidas com os bancos, o que colaborou para que muitos se arruinassem. As principais razões da Grande Depressão foram: primeiro, podemos ver aqui, ó, três letrazinhas: A, B e C. A, B e C. Vemos então a primeira aqui, ó. A concentração de riquezas na mão de poucos, certo? O outro, a crise agrícola, que a gente pode ver aqui, ó, certo? E por fim, a concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado mundial. O professor disse que tinha acabado lá, a Europa tinha entrado em crise por causa da guerra? Tinha, mas gente, mas a guerra acabou em 1918, certo? A quinta aqui já está em 1920, 1930, deu muito tempo depois. Então eles foram se reerguendo, certo? Não foi só os Estados Unidos que ficou lá no bam bam bam. A Europa também começou a se reerguer, claro, Inglaterra, França, porque a Alemanha estava lascada, estava só as traças. Então, resumindo, a concentração de riqueza com baixos salários, a crise agrícola e a concorrência europeia contribuíram para que houvesse muito mais mercadorias do que pessoas com dinheiro para comprá-las, configurando-se assim a crise da superprodução. Ou seja, fazia tantas coisas e ninguém quer comprar. Por exemplo, se fizer muitos sapatos, tipo, tem uma cidade com 100 pessoas, mas eu fiz 150 sapatos. Quem vai comprar desses sapatos? Só um exemplo, porque só tem 100 pessoas. Então, foi o que aconteceu. Era fazendo muito, tanta coisa, que acabou tendo essa crise da superprodução. Tá bom? Aqui nós podemos ver nessa imagem, certo? Desempregados tomando sopa distribuída na rua 62 durante a Grande Depressão, que eram os desempregados, não tinham nem comer. Aí nas igrejas, certo? Nos locais que distribuíam comida para essas pessoas. Entendem? E aí então na página 109 podemos ver o tópico: os desdobramentos da Grande Depressão. Nos Estados Unidos, a crise não atingiu todos igualmente. Os mais pobres foram os mais atingidos, claro, infelizmente, né? Os mais pobres que se lascam. Os discos de jazz, por exemplo, como na época eram consumidos sobretudo por afrodescendentes, praticamente deixaram de ser fabricados, porque não compensava, tipo isso, certo? Reagindo à crise,
o governo estadunidense diminuiu ao máximo suas compras do exterior, cortou os investimentos externos e parou de conceder empréstimos. Com isso, a crise se prolongou, atingindo a Europa e o restante da América, inclusive o Brasil. Ou seja, todo mundo se lascou nessa crise. Não foi só os Estados Unidos, mas todo mundo. Teve até outra crise também, que foi em 2008. Vocês é criancinha, vocês não vão lembrar, mas eu lembro. Que foi bastante dura. Só que graças a Deus o Brasil não passou por isso. Certo? Nós estávamos bem estabilizados, nós estávamos bem sucedidos. Se fosse hoje, tava lascado. Certo? Só Deus mesmo na causa. Se caso acontecesse uma crise dessa, hoje, o Brasil tava lascado. Certo, gente? Então, por hoje é só a primeira parte sobre esses desdobramentos. Vimos aqui a Grande Depressão. Na próxima aula nós vamos ver sobre o fascismo na Itália, tá? E na terceira parte nós vamos ver sobre o nazismo na Alemanha. Então por hoje é só. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo no WhatsApp, certo? E até a próxima aula. Valeu!